Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, representando o sindicato, os metalúrgicos do ABC, representando o nosso presidente, o Sérgio Nobre, que é quem deveria estar aqui. Infelizmente, ele não pôde estar presente. E eu não vim substituí-lo, porque as pessoas são insubstituíveis, mas eu vim tentar fazer uma breve demonstração daquilo que tem sido, nesses 20 anos que eu trabalho nos sindicatos metalúrgicos, a atuação do sindicato nas questões relacionadas à saúde e à segurança no trabalho, deixando muito claro que a nossa visão, em nenhum momento, foi a de trabalhar com o trabalhador adoecido depois que ele se torna incapaz de continuar no trabalho. Isso porque nós entendemos não ser o papel do sindicato. Esse é um papel da saúde pública, dos órgãos delegados constitucionalmente para cuidar e tratar o trabalhador adoecido. O papel do sindicato é, antes de mais nada, um papel de prevenção. E, por isso, a alegria de poder estar aqui num fórum em que está se discutindo prevenção. Porque a prevenção, ela esbarra de saída num primeiro ponto. Existem muitas normas que regem aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, aquilo que representa um risco baixo, um risco médio ou um risco alto. E o que a gente precisa entender é como é que são feitas essas regras, como é que são feitas, como é que são produzidas essas normas, né? Então, a primeira colocação que eu quero fazer nesse ponto é que a gente tem que tomar cuidado porque a ciência não é neutra, né? Então, a ciência sempre tem o viés do interesse de quem financia aquela experiência científica. A gente não pode nunca esquecer esse aspecto. Segunda coisa, as situações de laboratório, como o próprio nome diz, são ensaios de laboratório. Pouco tem a ver com a vida real, onde uma série de outros fatores intervêm sobre a atividade de trabalho. Então, a experiência de laboratório, muitas vezes, é calcada no que a gente chama de estudo, não da atividade de trabalho, mas estudo do trabalho prescrito, que é de alguém descreve o que deveria ser feito, uma pessoa simula aquela prescrição e a experiência, então, é baseada nesse estudo, estabelece limites, estabelece níveis de segurança ou de falta de segurança para aquela condição. E no trabalho, todos nós conhecemos, aqueles que não conhecem, procurem conhecer, que o trabalho ele envolve uma série de circunstâncias que são presentes de forma diferente em cada situação, em cada empresa, em cada dia da semana, né? O trabalho de um caixa de um banco é diferente na segunda-feira e é diferente na quarta-feira. É diferente no período da manhã do período da tarde. É diferente no dia 5 do mês do que seria no dia 25. Então, essas nuances é que normalmente não são captadas pelas experiências. Então, eu sempre gosto de seguir um conceito da ergonomia, que a única forma de você fazer ergonomia é fazendo análise ergonômica do trabalho, e a análise ergonômica do trabalho significa a análise da atividade, ou seja, do lado do trabalhador, vendo o que ele faz, como ele faz, com quem ele faz, quando ele faz, onde ele faz, com que ele faz, com que qualificação ele recebeu para fazer, né? Então, todas essas circunstâncias é que precisam ser estudadas. Então, dentro dessa prática preventiva, né, que o sindicato sempre tentou trilhar, nós passamos a comungar
dentro do sindicato uma corrente de pensamento na qual a existência de normas, independente de elas serem atuais ou serem desatualizadas, delas serem resultados de uma experiência de laboratório que não se aplicam verdadeiramente e completamente na prática, mas nada disso acaba tendo realmente uma repercussão sobre aquilo que o trabalhador faz, se não houver o controle social no local de trabalho. Para que esse controle? Para que a empresa cumpra aquilo que está determinado na lei, no mínimo. Isso por quê? Porque nós todos sabemos que as instituições de controle, sejam elas do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, enfim, né, do Ministério Público do Trabalho, dos centros de referência através das ações de vigilância sanitária, elas não têm capacidade de pessoal, de tempo e muitas vezes de poder para fazer o controle social, o controle sobre a aplicação das leis e o cumprimento das leis nos locais de trabalho. Então, é necessário, para a gente não ter aquela situação que ocorre em qualquer aspecto da sociedade, em que existem as leis que pegam e as leis que não pegam. As leis que pegam, por que elas pegam? Pegam porque a sociedade compra a lei, passa a ser um fiscal e fazer o controle social para que a lei seja cumprida. Só que o ambiente de trabalho, seja ele de uma construção, de um banco, ou de uma indústria metalúrgica, ou de uma indústria aeroespacial, ele tem uma característica. Ele é um espaço normalmente confinado, privado, ainda que a empresa seja pública, é um espaço privado, é um espaço onde existe uma gama de situações, de posições hierárquicas, ou seja, não é uma família, é um lugar onde existe quem determina e manda e quem cumpre e obedece, e existe uma enorme distância de poder entre esses dois segmentos. Então, é preciso que haja um controle social. E por isso nós defendemos que talvez a medida de preventiva mais eficaz seja exatamente os trabalhadores, organizados nos seus sindicatos, disporem de liberdade para se organizar nos locais de trabalho e ter uma representação legítima, reconhecida, qualificada, para quê? Para fazer o papel do controle social num ambiente onde a sociedade não entra, onde a única sociedade que está lá presente, ela está de uniforme na forma dos trabalhadores. Então, para a gente falar um pouquinho desse papel, nós vamos mostrar alguns exemplos, porque lá em 93, 92, 93, 1992, quer dizer, há quase 20 anos, nós tínhamos um grande problema, que era a surdez profissional. Um problema que atingia um número imenso de trabalhadores metalúrgicos, decorrentes do ruído excessivo nas fábricas, e que traziam para o sindicato um grande problema. Traziam uma enxurrada de processos relativos a pagamento de insalubridade, por presença do ruído no ambiente de trabalho. Então, essa grande quantidade de trabalhadores que chegavam ao sindicato em busca de processos coletivos, eram mais de 6.000 processos na época, né? E que tinham, além da questão coletiva, do desejo, né, uma questão real, que era uma perda de audição, que fazia com que eles tivessem discussões em casa com a família, porque não conseguiam assistir a televisão no mesmo volume que o resto da família, tinham conflitos com a família porque falavam alto demais e as pessoas viviam reclamando que eles gritavam em vez de falar, né? Mas eles não percebiam que estavam falando alto, não conseguiam dormir porque tinham um chiado constante, né? Principalmente quando ficavam no silêncio.
tinham que dormir com o rádio ligado. Então, uma série de problemas sociais e também a falta de qualidade da audição, principalmente do que dizia a discriminação dos sons mais agudos, né? Então, o que o sindicato fez? Em primeiro lugar, falamos, vamos constatar cientificamente até que ponto isso é uma realidade. Então, nós fizemos um convênio com a disciplina de fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O sindicato comprou 2 cabines para fazer audiometria e nós passamos, então, a partir desse convênio com a PUC, que forneceu alunos para fazer os exames e os professores para depois fazer a pesquisa, né, desenvolver a pesquisa, nós passamos a fazer, então, a pesquisa propriamente dita, onde nós avaliamos 6.000 trabalhadores, né, escolhidos aleatoriamente, quer dizer, eles eram escolhidos, sorteados dentro das empresas de forma proporcional ao número de trabalhadores de cada empresa. Nós também tivemos o cuidado de seguir a orientação dos pesquisadores de escolher empresas de todos os tipos, quer dizer, montadoras, autopeças, estamparias, ferramentarias, enfim, linha branca, que representasse, então, um universo mais condizente com a realidade. Bom, essa pesquisa, depois de praticamente 1 ano e meio de trabalho, constatou que entre os metalúrgicos com mais de 2 anos de trabalho, existiam 54% com algum tipo de surdez, né, neurosensorial, que é uma surdez irreversível, que já atingiu o nervo auditivo e que não teria mais cura, né, e decorrente da exposição a ruído. Próximo. Bom, diante dessa realidade de você ter, né, imagina, 2% de dengue em qualquer cidade do Brasil representa uma calamidade pública, né? Chama o exército, faz hospital de campanha para atender a população. Imagina o que é você ter uma doença, né, prevalente em 54% de uma população. Então, diante dessa epidemia, o sindicato procurou as empresas e abriu um processo de negociação. E o processo foi fácil de convencer as empresas porque estava envolvido uma questão: os processos de insalubridade. Na negociação, ficou combinado o seguinte: as empresas indicariam pessoas da área técnica para fazer avaliação ambiental de ruído, né? O sindicato contratou, na época, um médico e um engenheiro do trabalho, especialistas em fazer esse tipo de avaliação, e nós começamos, então, a fazer as avaliações nos vários ambientes de trabalho. Isso durou também praticamente 1 ano e meio. E qual era o trato? Aonde fosse constatado insalubridade, a empresa, mediante a retirada do processo, a empresa pagaria a insalubridade passada e assinaria uma carta de intenção, né, um acordo com um prazo para reduzir os níveis de ruído, e até que isso acontecesse, ela já pagaria, mesmo sem o julgamento do processo, que o processo seria retirado pelo sindicato. Nos locais onde não houvesse, a empresa pagaria até aquele dia, o sindicato retiraria o processo e se faria também a tentativa de melhorar e reduzir ainda mais o ruído naqueles ambientes de trabalho. Isso, então, desencadeou uma campanha pela redução do ruído nos ambientes de trabalho. Essa campanha recebeu um nome: ouça bem, essa peça não tem reposição. Próximo. Esse era o folder da campanha. Uma orelha, que muita gente dizia que era a orelha do Lula, não era. Era um rapaz da imprensa que fez essa foto, né?
E tinha, então, esses dizeres: campanha contra a surdez provocada pelo ruído industrial. Foi também, foi também feita, na época, uma cartilha, não é essa já é uma versão um pouco mais moderna, já inclui um outro tema, foi feita uma cartilha com a mesma capa que está aí, mas específica para a questão do ruído, e essa cartilha foi distribuída exaustivamente em toda a categoria. Uma cartilha muito simples, né, muito fácil de ser lida e entendida, para uma comunicação de massa, toda ilustrada, e que mostrava, então, quais eram os problemas do ruído, aonde estavam as fontes de ruído, e que o que tinha que ser corrigido era o que estava errado, e o que estava errado era a presença de barulho. Não tinha nada de errado na orelha do trabalhador que merecesse ser modificado através de equipamentos de proteção individual, de inserção, de concha e outras coisas mais, né? Então, o problema não era a orelha do trabalhador, que era muito sensível, o problema era a máquina, que fazia muito barulho. Então, a partir daí, a partir daí, houve realmente, né, um empenho daquelas empresas que fizeram os acordos com os sindicatos. Eu me lembro, por exemplo, a MAHLE Metal Leve enclausurou, e existem essas máquinas até hoje enclausuradas, né, cerca de 40 prensas, né, que produziam, estavam no meio do processo produtivo e que produziam um nível de ruído ensurdecedor. Além de enclausurar, fez sistemas de amortecimento da vibração, né? Foi feito todo um tratamento nos bicos e nos vazamentos de ar comprimido. Então, toda essa ação em combate ao ruído trouxe os ambientes de trabalho para uma coisa muito mais próxima daquilo que seria o ideal. O ideal seria algo em torno de 60 decibéis, né? E a gente conseguiu níveis muito próximos, né, do limite legal, em torno de 78, 69, 70 decibéis, quer dizer, menos de 80 decibéis, que era o que a ANR determinava para 8 horas de trabalho. Então, do ponto de vista da negociação, isso representou um ganho que só é comprovado depois de algum tempo em que o processo está desencadeado. Então, a partir do ano 2000, nós tivemos a entrada de um programa muito forte chamado Programa de Controle Auditivo, né? E nesses programas de controle auditivo nós tivemos a oportunidade de acompanhar, junto com as empresas nos seus sindicatos patronais, os índices obtidos de agravamento, que caíram a menos de 1%. Então, existem outros fatores que contribuem. Uma delas é a menor duração do tempo de trabalho na empresa, quer dizer, as pessoas rodam mais, não envelhecem mais no trabalho. Existem uma série de tecnologias que diminuíram o ruído, né? Então, existe uma possibilidade de detectar mais rapidamente. Quando a pessoa começa a perder a audição, ele já é ou demitido ou recolocado numa função em que não haja tanto ruído. Então, existem algumas válvulas de escape. Nós não queremos dizer que 100% dos casos se deve à campanha, mas seguramente é um fato que não se pode desprezar. Próximo. Um outro programa que foi desenvolvido foi um programa de ergonomia, né? Nós, do Departamento de Saúde, fizemos em 98, né, concluímos um curso de pós-graduação em ergonomia na USP e passamos a fazer um curso de ergonomia para sindicalistas, ergonomia aplicada ao trabalho, e nesse curso, que era um curso de 640 horas, de 240 horas para formação durante um ano, né, as pessoas então tinham, muito obrigado, tinham então a oportunidade de se qualificar, né, principalmente nos aspectos biomecânicos da ergonomia, para fazer uma gestão junto às empresas por programas de melhoria ergonômica dos pós-trabalho. Essa formação se
destinava a diretores que estavam na base, diretores do sindicato, cipeiros eleitos pelos trabalhadores e membros de comissão de fábrica. O Sindicato Metalúrgico tinha algumas empresas que tinham esse tipo de representação. Próximo. A negociação com as empresas implicou na formação de comitês mistos de ergonomia, onde participavam técnicos da empresa e os trabalhadores do sindicato qualificados naquela empresa para fazer essa discussão, né? Então, eles montavam o comitê. Em muitos casos, houve a formação dentro da própria empresa. Por exemplo, em montadoras, eu passei a semana toda fazendo um curso intensivo de atualização das informações para toda a equipe da fábrica e dos trabalhadores, né? A empresa também contratou auditores e assessores para fazer esse tipo de trabalho, né? E, a partir daí, se fez um grande mapeamento ergonômico, né? Principalmente a ergonomia de posto de trabalho, a parte biomecânica da ergonomia, mas avaliando em alguns momentos ritmo, avaliando condições ambientais. Para quê? Para melhorar esse posto de trabalho. Isso foi feito na Ford, na Mercedes, na Scania, na Volkswagen, né? E, próximo. E, junto com esses cursos de formação em ergonomia, então, nós produzimos alguns materiais que passaram também a servir de apoio nos cursos de saúde e trabalho, né? Que são essas cartilhas, que começou justamente com a número 5, que é de ergonomia, né? Mas teve também uma falando sobre substâncias tóxicas, sobre LERDORT, sobre legislação e CAT. Falamos ainda sobre... Próximo, por favor. As ações de saúde, quer dizer, a representação no local de trabalho, né? Fazendo uma ação de mudanças preventivas no local de trabalho, e uma informação sobre os benefícios, tanto os benefícios previdenciários previstos em lei, né, como da própria ANR, que garantia o direito dos trabalhadores cipeiros, né, de se envolverem nas questões relativas à saúde e à segurança de forma preventiva e não apenas atuarem na questão da segurança do trabalho. Então, para finalizar, recentemente nós recebemos, né, o Dr. Dallazen, que é presidente do TST. Ele fez uma visita a convite nosso lá no nosso sindicato, e nessa visita nós assinamos como parceiros um termo de adesão ao Programa Nacional do TST. Temos propostas, já temos algumas pautas encaminhadas, outras a encaminhar, e estamos, assim, muito animados com a possibilidade de, junto com o TST, junto com os coordenadores regionais, né, a fazer um trabalho e junto com os outros parceiros, né? Então, nós acreditamos que qualquer ação é bem-vinda, e nós acreditamos que só o esforço conjugado, né, entre os vários atores que fazem parte desse enorme campo que é a saúde do trabalhador, podem trazer aquilo que a gente espera em termos de redução do número de acidentes e redução do número de doenças ocupacionais. Era isso. Muito obrigado.